e vamos ouvir a palavra. Glória a Deus. Vem cá, Wanda, vem cá fazer oração por ela, em nome de Jesus. Deus use a nossa irmã mais uma vez. Vamos prestar atenção na palavra. Amém, jovens e adolescentes? Glória a Deus. Vamos receber a palavra. Boa noite. Eu quero em primeiro lugar agradecer ao Senhor a oportunidade que Ele me concede de estar aqui. Agradeço ao pastor Jean a confiança de seu púlpito nessa noite, nesse culto tão especial. Quero agradecer a acolhida da igreja comigo, né? Eu estive domingo de manhã e tendo a oportunidade aqui à noite eu estava lá em Torres Novas e hoje à noite aqui junto com vocês. É um prazer para mim. Quero agradecer a Deus, essa família Cardoso, né? Diogo, Claudiane e Aninha. Pastor Jean, quando eles estavam para vir para Portugal, foi feito um culto de gratidão a Deus pela vida deles. Meu marido fez questão e eles convidaram amigos, família, a igreja se reuniu. E eu me lembro que em um dos momentos que meu marido orou pelo Diogo, Claudiane e Aninha, ele disse assim: nós estamos enviando o que Deus nos deu de melhor aqui nesta igreja. E vocês receberam essa preciosa família, que eu digo que é a minha família. E é uma honra estar aqui com eles e vivendo esses momentos, né? Lá em Torres Novas também, e nós somos gratos a Deus. Hoje eu posso ver aquilo que um dia oramos, quando eles estavam para vir para cá. Havia um cuidado de nossa parte, que eles viriam para um lugar desconhecido, mas Deus é Deus que cuida. Então esses dias para mim têm sido de muita gratidão a Deus, em ver o que Deus tem feito na vida dessa família, que é a nossa família, são muito amados por nós. E nós agradecemos ao Senhor que vocês têm feito por eles, o cuidado que vocês têm tido, o amor e o respeito. E nossa gratidão a Deus. Amém? Vamos para a palavra, Hebreus capítulo 10. Estaremos lendo a partir do versículo 38. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 38. Enquanto o pastor estava discorrendo sobre o evento na Coreia, olha o tema da mensagem de hoje: vivendo pela fé. Então eu creio que eu saberei de notícias daqueles que foram à Coreia, porque o Senhor com certeza já preparou tudo. Amém? Tomaram posse aí? Amém. Então vamos ouvir as histórias depois. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 10, a partir do versículo 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Primeiro eu quero definir sobre fé. Substantivo: confiança absoluta em alguém ou em algo. Então, quando eu penso nesse significado, eu já começo então a dar um direcionamento. E eu começo essa mensagem te perguntando: em quem você tem depositado a sua fé? A fé é um elemento indispensável
para todos aqueles que estão na presença do Senhor. E eu te digo que na nossa caminhada nós vamos ser treinados para que essa fé evolua, para que essa fé cresça. Hebreus 11:1, se você deixou aberto, a gente vai discorrer esses capítulos aí. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Há uma necessidade urgente da Igreja de Cristo ser trabalhada na fé. Amém. Esses dias, caminhando por aqui, eu observei muitas pessoas que não têm fé. Eu estava conversando e esses dias pegando comboio, eu sempre puxava assunto com algumas pessoas para entender como é a população, como elas se comportam. E eu compartilhando, eu vim participar da Feira do Livro, eu vim rever família, amigos, e as pessoas diziam assim: boa sorte. Você ouve isso no seu dia a dia? Boa sorte. Eu agradeci. E eu sempre dizia, tudo já foi preparado por Deus para mim. As pessoas olhavam, tudo já foi preparado. Eu entendo que algumas pessoas têm observado e vivido apenas por aquilo que elas veem. Mas a palavra, ela me orienta e te orienta a viver além disso. Porque se você viver pelo que você vê, você vai viver muitas vezes eu triste. Porque o que você tem visto às vezes? Uma situação difícil, pessoas com problemas, você com problema. Então, se eu e você vivemos por aquilo que estamos observando, queridos, nós não vamos muito longe. E o Senhor orienta o seu povo a viver pela fé. Pela fé. E para que essa fé seja desenvolvida, Hebreus 11:6, a palavra diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Para avançarmos diariamente na nossa caminhada espiritual, precisamos não apenas saber o significado da fé, nós vamos precisar exercitar essa fé. É por isso que você tem luta e eu também. Porque esses momentos difíceis que nós atravessamos vão servir de passaporte, matéria-prima para um crescimento diante do Senhor. Amém, queridos? Amém. Então, se você está passando um momento de aflição, que você olha assim, não tem saída, isso aqui não tem jeito. Eu ir lá para a Coreia, 800 euros, eu não tenho 10 euros aqui. Quem já pensou isso? Mas, querido, olhe para vir ao Brasil e dizer, meu Deus, o euro é caro, a moeda de lá está desvalorizada, como é que vai ser? E eu recebi do Senhor uma palavra, em minhas orações, ajoelhada em meu quarto, e o Senhor, eu vou te colocar lá. Amém. E aqui estou. Glória a Deus. Aqui estou, irmãos. O meu justo viverá pela fé. Amém. Amém. Para que você viva exercitando essa vida pela fé, há uma necessidade diária de uma aproximação com Deus. Eu sei, você tem uma rotina muito puxada. Eu entendo tudo isso, porque eu também tenho lá no Brasil. Eu sei que você tem que estudar, você tem que trabalhar, e faça isso, e faça com excelência. Mas não negligencie o tempo que você pode estar na presença do Senhor. Priorize isso. Antes de ir ao trabalho, antes de ir à escola, tenha um tempo com Deus. Lá no Brasil, eu fiz um programa de rádio por 12 anos, inclusive o Diogo era um dos meus programadores na rádio.
Esse programa se chamava Momento com Deus. Foi me dado o tema em uma madrugada, quando o Senhor me chamou para a rádio e Ele disse qual seria o nome e por que seria aquele nome. O objetivo era que pessoas estivessem sendo conduzidas a um momento com Deus. Se você deseja ter uma fé que vai crescendo e você vai tendo experiências com Deus, pare um tempo no seu dia, em vários momentos, para você falar com o Senhor. Esse é uma das primeiras características daquele que vive pela fé. Desenvolve um relacionamento com Deus. Quem vive pela fé é nutrido pela palavra diariamente. Romanos 10:17, a palavra diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Se você primeiro escuta a palavra de Deus, você vai crescer no nível de fé, lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá na escola, na vizinhança, na família, onde você estiver. Por quê? Porque você vai ouvir muita coisa. E muita coisa que não está em linha com a palavra. Muitos se alimentam de medos, de dúvidas. Muitos têm se alimentado de sentimentos que estão totalmente contrários e distantes do que a palavra diz. Muitos sentimentos vão passar ou estão aí talvez passando pela sua mente nessa hora. Você disse, essa missionária não tem ideia do que eu vivo. Realmente eu não tenho. Mas eu sei que Deus conhece a sua história e Ele tem sustentado a tua vida diariamente. Quando você se alimenta da palavra, quando você está abastecido da palavra, esses outros sentimentos, tudo isso vai sendo retirado, removido. Eu acho que você já teve essa experiência, porque eu já tive, de ter um contato, um convívio com pessoas desanimadas. Se você tomar cuidado, você vai ser contagiado por algo que não faz parte daquilo que Deus tem para você. Eu vou voltar ao exemplo da Coreia. Se você sentar ao lado de alguém que, menino, desiste disso, não é para você não. Você às vezes está ali cheio de ânimo, desejando, mas aquela palavra te desencorajou. Então você precisa tomar muito cuidado para o que você tem escutado, para o que os seus olhos têm sido colocados, para que você não perca a fé. Amém. Tem pessoas, queridos, que não vão entender o propósito de Deus para você. Não vai. E cabe a você guardar isso. Você tem que tomar cuidado com quem você compartilha algumas coisas, porque tem pessoas que vão servir apenas para te desencorajar. E passar tempo na presença do Senhor vai trazer ânimo renovado para você. Amém. Toma cuidado. Toma cuidado com que tipo de influência você tem recebido sobre você. Quem sabe sobre você é o Senhor. Jeremias 11:29 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor. Tem pessoas que não vão entender, e está tudo bem. E está tudo bem, porque elas não conhecem a sua história com Deus. Elas não sabem o que você vem trilhando, o caminho que você vem percorrendo. Então, por um momento, elas lançam uma opinião, uma sugestão. Cabe a você receber ou não. Você entende isso, querido? A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia, deixamos que a palavra de Deus tenha influência sobre cada área da nossa vida. E à medida que essa fé vai sendo exercitada, trabalhada,
vai crescendo, nós vamos vendo além do natural. Nós vamos vendo o sobrenatural. Aleluia. Aqueles que vivem pela fé têm um relacionamento com Deus, têm um relacionamento com a palavra, se mantêm longe da incredulidade. Os espias, que o pastor até mencionou aqui, foram escolhidos para olhar a terra, mas apenas 12, com a missão, apenas 2 voltaram com o relato ideal. Os outros causaram pânico, causaram medo, causaram uma impressão errada. Se você de repente quer ir ao Brasil, quem aqui já foi no Brasil, fora os brasileiros, pastor coreano? Aí você, não, olha, o Brasil, você toma cuidado. Já ouviram isso aí do Brasil? Já, né? Né? Tem, claro, tem coisas que não são agradáveis, mas tem coisas que são muito agradáveis. E como brasileira, eu amo a nação da qual o Senhor me colocou. Mas aí de repente, não, eu vou juntar um dinheiro e eu vou passar um tempo lá no Brasil. Aí chega alguém, rapaz, tu vai gastar esse dinheiro indo para lá, com tanto lugar para você ir, mas aí no seu coração, não, eu quero conhecer o Brasil. Aí você vai esfriando. Ou talvez você quer conhecer a Coreia, mas bem, não, que lugar caro, esse dinheiro. Queridos, cuidado com o tipo de relato que você tem escutado. Porque alguns relatos vão tirar de você aquilo que Deus tem plantado. E olha, se Deus tem plantado no seu coração, absolutamente ninguém tem o direito de arrancar. E cabe a você ser um guardião, uma guardiã da visão de Deus para a tua vida, para a tua família e o que Ele tem confiado nas tuas mãos. Cuidado com a incredulidade. Em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 17 em diante, tem um relato do pai daquele menino que havia trazido o filho para que os discípulos expulsassem, mas eles não puderam. E o Senhor diz, ó geração incrédula. E o Senhor foi ouvindo ali o relato daquele pai, e algo que me chamou a atenção, quando ele diz, ajuda-me na minha incredulidade. Eu só conheço um que pode ajudar na incredulidade que você e eu, por alguns momentos, passamos. É o Senhor. Aleluia. Ele pediu para a pessoa certa. Ele pediu para o Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Se tu podes, olha, se tu podes. Ele pediu para a pessoa certa, estava falando para a pessoa certa. Se você chega a passar por alguns momentos de incredulidade, não, isso não vai acontecer. Não, isso não vai dar certo. Se você já tem sentenciado algumas coisas que o próprio Deus já falou que vai fazer, então essa noite, coloca isso e diz como o pai desse menino, ajuda-me na minha incredulidade. Aqueles que vivem pela fé vão precisar se manter longe da incredulidade. E às vezes você vai estar perto de pessoas incrédulas. Você vai ouvi-las, mas cabe a você se vai descer para o seu coração ou não. Se você vai dar crédito ao que o Senhor te disse ou o que as pessoas estão dizendo. Aqueles que vivem pela fé têm uma confiança no Deus que é inabalável. Amém. Você se abala, eu me abalo. Verdade. Tem situações que por vezes nós estremecemos. Nós somos humanos, queridos, e o Senhor sabe sobre isso. Mas Ele que entende você
ele permanece inabalável. Inabalável. Não é porque algumas situações ainda não deram certo na sua vida que você vai colocar em xeque o poder de Deus que muda uma história rápido. E por que não mudou? Ele tem o tempo dele. Ele tem o tempo dele. Quem vive pela fé tem seus olhos voltados para o Senhor. Não olha em direção errada, não retrocede, não fica estagnado, não paralisa. E o texto que eu li diz, em Hebreus 10:39, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, em algumas versões, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Mantenha seus olhos no Senhor. É isso que vai te fazer avançar. Às vezes você vai encontrar uma pessoa que não está em um bom momento. E ela disse uma palavra inadequada. E isso pode ter entristecido, desanimado. Mas olha para o Senhor, querido. Ele tem palavras de vida. Ele tem palavra de vida. E muitas vezes o Senhor permite algumas situações na nossa vida para nos provar. Meu marido, ele pregou certa vez uma mensagem sobre uma fé provada. Nós somos provados pelo Senhor. Mas ao final de tudo, irmãos, que sejamos aprovados por Ele. É muito fácil você cantar do outro lado quando o mar já se abriu. É muito fácil. E o Senhor muitas vezes permite algumas coisas em nossas vidas para que, pelos olhos da fé, esse mar está bravio, está furioso, eu não sei nem nadar. Mas você pela fé contempla, eu vou atravessar. Aleluia. Isso é fé. Aleluia. E é essa vida que o Senhor espera dos seus servos. Em dias que só Ele sabe o que vamos enfrentar, o que a igreja do Senhor vai enfrentar. Há uma igreja que está só preocupada com coisas, com bens materiais e não está preparada para algumas dificuldades, porque nós passamos e passaremos por ela, mas passaremos sustentados pelo Senhor, guardados por Ele, glorificando ao nome do Senhor. Amém, queridos? Amém. Quem vive pela fé inspira pessoas. E Hebreus 11, nós temos uma galeria de pessoas inspiradoras que enfrentaram no seu tempo lutas, batalhas e glorificaram o nome do Senhor, tanto que elas estão aqui na galeria dos heróis da fé. Será que as pessoas, ao olharem para você, se aproximarem, elas vão ser inspiradas e vão querer conhecer o Deus a quem você serve? Ou será que essas pessoas vão dizer, eu acho que eu vou procurar outra pessoa? Eu acho que eu vou procurar outra pessoa. Eu me lembro de uma situação que eu passei com meu marido em uma das casas que moramos lá em Maceió. Nós tínhamos um vizinho e ele dizia assim, irmão, mas era ironia. Já vai, né? Vamos adorar o Senhor. Bora. Mas hoje não. Algum tempo foi assim. Um belo dia, esse homem teve um infarto. Bateram em nossa casa. Nós estávamos na escola bíblica, domingo de manhã. E quando nós chegamos, o vizinho falou, olha, procuraram vocês, porque fulano passou mal e eles queriam uma oração. Eu disse, onde eles estão? Nós nem colocamos o carro para dentro. Eu disse, amor, vamos logo no hospital visitar.
Quando nós chegamos no hospital, que aquele homem nos viu, ele se derramava em lágrimas. Eu sei que você tem histórias assim. Porque essa é uma das nossas atribuições nessa terra. É por onde nós passarmos. As pessoas olharem para nós e terem credibilidade no Deus a quem nós servimos. Elas podem zombar por um tempo. Ô irmão, eu levava aquilo na esportiva, na brincadeira. Opa, paz do Senhor. Aquele homem, para a honra e glória do Senhor, ele aceitou Jesus. Ele partiu, o ano passado ele faleceu, mas ele partiu salvo. O filho, servindo ao Senhor, casado, já com uma esposa, servindo ao Senhor, foram um dos meus vizinhos. Tenha uma fé que inspira pessoas. Aí você diz, mas como que eu vou inspirar pessoas se eu estou em um lugar que nem me deixam falar? Viva! No silêncio. Não seja igual a alguns. Só de você não ser igual a alguns desbocados, algumas pessoas que não têm o menor respeito, só de você viver assim, você vai fazer toda a diferença. Porque eu sei bem isso. Dá vontade de responder. Dá ou não dá, irmãos? Pode dizer, dá. Dá sim, que eu também tenho. Será que eu digo, mas é nada? Falou assim comigo. Aí eu retrocedo e eu digo sim. Falou comigo porque essa daqui já morreu. Gálatas 2:20. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus. Glória a Deus. Que me amou. Glória não a Deus. vivo mais por mim. É difícil? É só pela fé, irmão. É só pela fé. Porque tem gente que foi mesmo, veio caprichado para tirar você do sério e me tirar. Bem. Mas aí nós olhamos para Cristo. Senhor, o Senhor sabe qual é a minha vontade. E por tantas vezes eu não só tive vontade, não. Na lata. Mas que bom, irmãos, que nós temos a oportunidade de ver o Espírito Santo trabalhar em nossa vida. Amém. Essa é a obra do Espírito. Aleluia. Estamos aqui, uma obra inacabada, sendo modelados, trabalhados pelo Espírito Santo, até o grande dia. Você venceu hoje? Glória a Deus. Amanhã só Deus sabe quem vai aparecer no teu caminho, a situação que você vai enfrentar, mas eu tenho certeza que Deus vai ser com você. Amém. Tenha uma fé que inspira pessoas. Poderia falar de vários aqui, Noé, poderia falar de vários, mas eu finalizo falando sobre Abraão. Não à toa o pai da fé. Ele tem muito para nos ensinar sobre fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Hebreus 11, de 8 em diante. Indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Primeira coisa, eu queria saber logo para onde eu vou. Diogo e Claudiane e a Aninha pelo menos sabiam que vinha a Portugal. Que local seria? Deus mostrou. Eu ia logo querer saber para onde. O que eu vou fazer lá? Mas aí nós somos chamados a uma vida de obediência. E isso está totalmente ligado. Obediência e fé. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia,
morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e a areia inumerável que está na praia do mar. Esse homem nos inspira. Independente da situação que você atravessa, Abraão enfrentou a infertilidade, mas havia sobre ele uma promessa, e ele acreditou, ainda que as circunstâncias fossem todas contrárias, e não duvidou da promessa, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Pela fé não enfraqueceu, não atentou para o próprio corpo, nem o de Sara, não duvidou, foi fortificado na fé. Ele tinha convicção. Em Romanos 4, a partir do versículo 17, a palavra vai nos mostrar que ele diz: estando plenamente convicto, estando certíssimo, aqueles que têm fé, creem na palavra de Deus. Ele falou, ele vai fazer. Ele disse que é assim, então é assim. Será dessa forma, amém, queridos? Amém. Na galeria de Hebreus 11, podemos encontrar aqueles que desenvolveram um relacionamento com Deus, aqueles que viveram uma vida pela fé e servem de exemplo para cada um de nós, ainda nesse tempo. E você? Se hoje essa igreja escrevesse a história dos heróis da fé, da igreja do entroncamento, será que seu nome estaria lá? Fulano chegou a esta igreja com uma doença grave. O diagnóstico era muito claro, não tinha cura. Mas fulano acreditou em seu Deus. Aleluia. E o seu Deus restaurou sua saúde. Aleluia. Fulano chegou só nesta igreja, porque sua família não queria conta com Deus. Fulano confiou em Deus e hoje pode dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Será que se o pastor Jean fosse convidar os irmãos para escrever seus testemunhos, será que você contaria até o fim? Ou será que você abandonou a sua história porque você achou que não ia conseguir? Glória a Deus. Você no meio da caminhada desanimou porque as dificuldades só aumentaram. De que lado você estaria da história? A sua fé serve de inspiração até para aqueles que afrontam sua vida. Se mantenha firme. Se mantenha diante do Senhor. Ele vai te dar discernimento, como, quando, o que fazer, o que não fazer, porque também isso é importante, irmãos. Tem hora que não é para fazer nada. Ficar ali, ó, deixando que o Senhor conduza. E quando for para fazer, faça. Ande em obediência. Vivendo pela fé. É
cremos. Aleluia. Cremos. Cremos que Ele tem reservado para nós dias excelentes nessa terra e algo que não se pode imaginar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem gente que nem acredita mais nisso, né? Sobre a mensagem de Jesus buscando sua igreja. Já faz tanto tempo, já ouvi tanto isso. Querido, está válido essa promessa. A hora, o dia não se sabe. Cabe a mim e a você estarmos diante dele. E será que ele vai encontrar fé, conforme Mateus 24 nos diz em sua palavra? Achará fé na terra? Como é que você vai se manter diante de pessoas que não acreditam, até zomba? A gente louva aqui, foi lindo esse momento, mas a igreja será o quê? Você fala de arrebatamento, pô. Doidado. É pela fé, queridos. Cabe a você desenvolvê-la. É pequena, mas a Bíblia me fala que ainda que seja como um grão de mostarda. Não importa o tamanho, importa que você tenha fé. E ela vai sendo exercitada diariamente, constantemente. O Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.